Querem relembrar grandes shows no Morumbi com a maçã envenenada? Oi, queridos! Eu sou a Adriana Tourinho e esse é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala da ambientação de livros. Hoje a gente vai falar de um dos autores contemporâneos que eu mais gostei de conhecer recentemente, que se chama Michel Laube. E o livro que a gente vai falar é o Maçã Envenenada, que faz parte de uma trilogia, onde ele fala da importância de tragédias célebres na vida de um indivíduo. E, embora os livros eles sejam independentes, a gente pode ler eles em qualquer ordem, os livros acabam se comunicando, justamente porque falam dessa coisa da importância dessa tragédia na vida pessoal, mas também porque todos eles são feitos de uma forma que não é linear, ele vai e volta no tempo da história, e também tem essa habilidade do Laube de expor os fatos e aguçar a curiosidade do leitor, que quer saber como é que a coisa vai se desenrolar, e aquele fato, aquela coisa que vai ser assim o ponto de virada da história, que a gente quer saber como é que vai acontecer. Então é uma prosa muito interessante. E o livro A Maçã Envenenada, ele se passa nos anos 80. Desculpa, 80 foi o primeiro, foi o Diário da Queda. A Maçã Envenenada são nos anos 90. E ele conta a história de um jovem que ele tem uma banda de rock, ele toca guitarra e ele tá fazendo a contragosto o serviço militar. E ele combina de ir com a namorada e um amigo no show do Nirvana, que realmente aconteceu em 1993 no Morumbi. E ele acaba vivendo um dilema, porque por um lado a relação com a namorada é meio conflituosa, esse amigo que vai no show tá correndo o risco de pegar a namorada dele, e pra acabar de completar, dá uma treta no quartel, e se ele for no show, ele vai provavelmente ser preso quando ele voltar por causa dessa confusão. E aí, enquanto a gente vai conhecendo aí o personagem, os dilemas dele, a gente, como a narrativa não é linear, ela vai e volta, o autor ele coloca a gente diante de dois fatos que aconteceram no futuro e que influenciaram muito a vida do personagem. Um é o suicídio do vocalista do Nirvana no ano seguinte ao show de 93, e o outro é uma entrevista que ele, enquanto jornalista no futuro, fez com uma sobrevivente da guerra de Ruanda. E aí você pode pensar, caraca, mas o que tem a ver aí uma coisa com a outra, tipo a guerra de Ruanda com o suicídio do vocalista do Nirvana? Mas na verdade, quando houve esse suicídio, foi no mesmo momento em que essa personagem que realmente existiu se refugiou num banheiro com mais um monte de mulheres para tentar escapar da chacina que aconteceu, desse genocídio. E aí isso acaba dando questionamentos pro personagem, porque por um lado tinha o ídolo dele que tinha tudo e abdicou da vida, e por outro tem uma pessoa que ele conheceu que virou um símbolo mundial de uma pessoa que sofreu as mais difíceis privações para sobreviver. E a partir daí ele vai fazendo questionamentos, e as decisões que ele toma também têm influência a partir desse universo, e a gente vê como decisões da vida de um indivíduo têm um peso muito grande depois, e como essas tragédias podem influenciar nesses questionamentos. Bom, talvez porque eu não seja lá muito fã do Nirvana, eu achei que a segunda parte poderia ter sido mais objetiva, mas isso não impediu que eu devorasse o livro. Eu li em 2 dias, é uma prosa realmente muito boa, e onde ele me ganhou realmente foi na ambientação, onde a gente entra ali naquele universo de ser jovem nos anos 90, e a importância da música, dos shows, dos festivais, que chega assim o olho a brilhar quando a gente via ali aquelas publicidades. E os anos 90 foi realmente o boom dos mega shows no Brasil, porque quando isso começou há bastante tempo antes, em 1980, com o show do Frank Sinatra no Maracanã, ninguém no Brasil nunca imaginava que um estádio de futebol poderia ser
frequentado por muitas pessoas para outra coisa que não fosse uma partida. E a partir daí o conceito começou a evoluir, a gente teve ali em 1985 o primeiro grande festival internacional de rock, que foi o Rock em Rio, e outros festivais seguiram isso daí, como o Hollywood Rock, que teve várias edições, e numa delas, justamente em 93, trouxeram o Nirvana. E o Hollywood Rock, na realidade, era patrocinado, o nome era do cigarro Hollywood, numa época em que ainda podia se fazer publicidade com a indústria do tabaco. Hoje em dia, graças a Deus, isso não é mais possível. E é um festival que até por isso mesmo não existe mais e deixou muitas saudades. E o Morumbi, o lugar onde foi feito esse show, era realmente o estádio por vocação para esses grandes eventos, porque era o maior da cidade. Na realidade, é a sede do Clube São Paulo Futebol Clube. O nome dele, na verdade, é Cícero Pompeu Toledo, mas ninguém conhece por esse nome. É o Morumbi, porque foi construído ali na região, no bairro do Morumbi, e foi inaugurado ali em 1960. E bom, embora o Morumbi tenha recebido os mais diversos eventos, como o show do Queen, show do U2, mais recentemente, continua recebendo, o maior público que o Morumbi já teve não foi nem futebol nem show, foi um congresso internacional de testemunhas de Jeová em 1985, que juntou mais de 160 mil pessoas. E bom, hoje em dia continua tendo muitos eventos, sendo realmente um lugar que está muito na memória das pessoas. E assim, nos anos 80, os shows eles iam para o Rio e também para São Paulo, mas a partir da decadência econômica e cultural do Rio, nos anos 90, os shows começaram a vir exclusivamente para São Paulo. Então trazia gente do Brasil inteiro, como o caso do personagem que sai de Porto Alegre, gasta um dinheirão, se organiza para vir ver esse show. E em 1993, que foi o show do Nirvana, foi assim um ano muito emblemático, porque foi quando veio Michael Jackson, Madonna. Eu me lembro que era impossível ouvir rádio por mais de uma hora sem ouvir um trecho dos shows que as rádios passavam assim toda hora, e eles gostavam inclusive de passar muito aquela parte em que a Madonna tentou falar português para conquistar o público. Foi até bem simpático, mas ela assassinou o português, né? E nem precisava, porque o público já estava mais do que conquistado, né? Qualquer vulgaridade boba que ela falou, o pessoal, Enfim, o Laub ele retrata muito bem esse ambiente, essa importância que uma forma de pensar, um estilo de um ídolo tem na juventude de forma realmente impactante. E, embora, por exemplo, no show do Nirvana, os críticos tenham dito que deixou a desejar a performance, quem estava lá não estava nem aí, o importante era estar lá, era aquele famoso eu fui, de realmente participar e estar nesse momento tão importante. E no caso do protagonista, essa influência na vida dele se deu ainda a longo prazo, porque posteriormente, quando houve o suicídio do vocalista, isso teve um impacto na vida dele, apesar de ter sido uma pessoa que ele nunca realmente encontrou, com quem ele nunca conversou, mas o impacto foi real. E bom, felizmente, casos dramáticos de impacto são poucos, mas todo mundo que viveu essa época dos festivais, dos shows, tem uma imagem forte, tem assim uma memória de ter participado disso, né? Eu me lembro até hoje que eu fui no Hollywood Rock, fui no Rock em Rio. E você? Você participou de algum desses mega shows mais recentemente, ou de repente até mais antigamente? Diz aqui pra gente, deixa nos comentários. Se você leu o Laub ou outras obras dele, fala aqui, vamos trocar, diz aí as suas impressões. É isso aí, pessoal. Nos vemos então na próxima semana e agradeço aí a audiência de vocês. Um abraço, tchau, tchau.